todas as quintas-feiras. É isso aí, galera. Estamos ao vivo novamente para mais uma super live. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU, onde também acompanho o quadro de instrutores do SAMU há mais de 4 anos já. E aqui no Grupo Estuda Mais Brasil, então, faço parte da equipe pedagógica e também da equipe de instrutores. Beleza, galera? Sejam todos muito bem-vindos, então. Hoje a gente vai falar sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, também conhecida como OVACE. Mas vamos falar também sobre o engasgo com o líquido, tá bom? Existem algumas atualizações, algumas instituições que não tinham atualizado ainda, que estão atualizando há pouco tempo, e aí fala-se sobre uma atualização na obstrução, ou seja, na manobra de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Quando fala-se na manobra de desobstrução da vítima obstruída por líquido, mas não submersa em líquido, que é no caso dos bebês, né, que tomam, quando tomam leite, alguma coisa, e acabam tendo uma obstrução, né, acabam se afogando com o líquido. Legal? Então, a gente vai falar sobre isso, galera. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos na nossa live número 140. É isso aí, galera. Estamos há 140 semanas consecutivas falando sobre APH. Todas as quintas-feiras à noite, às 20 horas, a gente está aqui ao vivo falando sobre atendimento pré-hospitalar e também falando como fazer vários atendimentos, falando sobre muitas manobras de salvamento, fazendo mini cursos aqui para você que quer adquirir certificado. Tudo isso você consegue aqui pelo Grupo Estuda Mais Brasil no nosso canal no YouTube. Mas é muito bacana se você se inscrever no nosso canal, obviamente, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você receba vídeos interativos sobre atendimento pré-hospitalar todos os dias, galera. É isso aí, Grupo Estuda Mais Brasil posta todo dia aí alguma coisa relacionada a atendimento pré-hospitalar. Então, para você receber, para você ficar a par de tudo isso, você deve se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Também, galera, para você que quer ter mais interatividade ainda, você pode acompanhar o Grupo Estuda Mais Brasil no nosso canal do Instagram. Legal? Então você pode acompanhar pelo Instagram, lá também tem um canal para quem realmente deseja se tornar socorrista, para você que realmente quer. Lá todo dia tá falando a gente tá postando alguma coisa, algum videozinho falando sobre atendimento pré-hospitalar. Legal? E também, galera, tem o canal do TikTok, tá? No canal do TikTok tem bastante conteúdo bacana, bastante videozinho interativo falando sobre atendimento pré-hospitalar, mostrando várias manobras, vários tipos de curativos, vários tipos de manobras de salvamento. Legal, galera? Topzera, né? Então, vamos lá. A gente já vai começar o nosso conteúdo. Hoje uma live super repetida, né, galera? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas é um conteúdo que não tem como não falar muitas e muitas e muitas vezes para que chegue, né, até muitas pessoas esse conteúdo, tá? Então é muito importante que muitas pessoas tenham conhecimento das manobras de desobstrução. Hoje a gente vai falar na prática, vai mostrar alguns slides mostrando como que é feito o procedimento, tá bom? Mas a gente tem vários vídeos, várias aulas, vários conteúdos mostrando como que é feito na prática as manobras de desengasgo, tá? Então hoje a gente vai falar novamente, chamando atenção, falando sobre essa tal atualização, chamando atenção para vocês sobre a importância da manobra de desobstrução bem feita, tá, galera? Então o que acontece? Quando eu falo dessa tal atualização, é que é o seguinte, algumas instituições, alguns locais não tinham a atualização de falar sobre a estimulação plantar. Ou seja, estimular o bebê na planta dos pés antes de iniciar as manobras. Tá? Então só falava se identificou a obstrução, já ia direto para a manobra. Né? Mas eu aqui no Grupo Estuda Mais Brasil e no SAMU Sudeste do Trabalho, nós venhamos, né? Estamos aplicando, já vínhamos aplicando esse método, esse protocolo há muito tempo, tá? Então, para alguns lugares que não tinha sido atualizado ainda, a estimulação plantar na planta dos pés, né? Nos pezinhos do bebê, no caso de obstrução por líquido, a lateralização do bebê, aquela manobrinha ali e tal, para fazer com que o bebê, se tiver em uma obstrução por líquido, esse líquido acabe saindo sem precisar
eu ir para a manobra do capotamento, também conhecida, né? Colocar o bebê ali na palma da mão, bater nas costinhas, virar, comprimir e tal. Então, são questões de atualizações, são questões que algumas regiões já estavam atualizadas, outras não. Algumas pessoas estavam atualizadas, outras não. Algumas pegavam e iam direto para a manobra, outras já faziam a estimulação plantar, identificavam o tipo de obstrução e aí davam sequência no atendimento. Legal? Então, para a gente quebrar essa situação aí, deixar um pouco mais claro, a atualização é que realmente a estimulação plantar é importante, tá? Bem como lateralizar o bebê com obstrução por líquido, ou seja, o bebê teve uma ovácea, um engasgo, só que ele se engasgou tomando líquido, ou seja, tomando leite ou mamando, alguma coisa do gênero, tá? Ou ele broncoaspirou durante o vômito ali, alguma coisa líquida, tá? Então, quando isso acontece, não há necessidade realmente de já jogar o bebê em cima do braço ali e começar a fazer o capotamento ali, os tapas e tal. Muitas das vezes você estimular o bebê a chorar na planta dos pés pode ser o suficiente para que ele comece a chorar e aí fazer uma lateralização dessa criança, colocando a cabeça, né, a via aérea um pouquinho mais baixa que o corpo, ou seja, a cabeça um pouquinho mais baixa que o corpo. Pela lei da gravidade, esse líquido tende a sair, mais a estimulação plantar que o bebê tende a chorar ou tossir, tá? Isso já muitas das vezes é o suficiente para fazer a desobstrução e não precisa ir direto para a manobra de desobstrução, ok? Então, bem tranquila essa questão aí. Então vamos falar sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? Conhecido também como ovácea. Galera, olha só. A ovácea é uma das principais causas de morte hoje no bebê, tá? A gente vai frisar mais a questão do bebê, porque realmente se vê vários casos, né, de bebês morrendo por aí, então a gente vai focar um pouco mais no bebê. Os adultos aí, tendo um adulto para apertar no estômago ali já é o suficiente muitas das vezes, mas um bebê é muito mais complexo, certo? Então vamos lá. É muito bom falar sobre atendimento pré-hospitalar, desde que esse atendimento seja aplicado em algum lugar, você consiga replicar ou aplicar ele de alguma forma, legal? Então, olha só, quando eu falo sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, eu tenho que lembrar que existem dois tipos de obstruções, tá? Então, essas são as obstruções parciais e as obstruções totais, também conhecida como obstrução leve ou obstrução grave, tá? Não importa qual for aí o nome que você utilizar para falar sobre essa obstrução, ela vai estar certa, tá? Ou obstrução grave e não grave, ou leve e grave, ou obstrução parcial ou total. Quando a gente fala parcial ou total, a gente dá uma definição mais direta para essa obstrução, porque ela é uma obstrução que obstrui parcialmente a via aérea, ou ela é uma obstrução que obstrui totalmente a via aérea. Por isso que o nome obstrução parcial e total, ele é mais adequado nesse sentido. Quando eu falo em obstrução leve e obstrução grave, eu estou falando sobre uma obstrução que num primeiro momento era leve e na sequência ela pode ter se tornado grave sem mudar de obstrução total para parcial ou de parcial para total, certo? Uma vítima que tem uma obstrução total é grave, então é uma obstrução grave, legal. Uma vítima que tem uma obstrução leve, ou seja, uma obstrução parcial, ela pode evoluir para uma obstrução grave. E aí, às vezes, ainda mantém-se em uma obstrução parcial, mas agora se agravou. Então, esse nome se altera e anda dentro desse sentido, tá bom? Mas bem tranquilo também na questão da nomenclatura. E quando a gente fala, então, sobre engasgo, galera, a gente tem que lembrar que a gente fala do engasgo nos bebês, né? Nos pequeninos. Então, olha só. Hoje, uma das três principais causas de morte da criança está relacionada à hipóxia. E a hipóxia é falta de oxigenação, tá? Ou por afogamento, ou por engasgamento, ou por algum tipo de falência respiratória, e a vítima evolui para uma hipóxia, tá? Então, está entre as três principais causas de morte das crianças hoje, tá bom? Então, por isso é importantíssimo falar sobre o engasgo, falar sobre afogamento e falar sobre esses tipos de obstruções nas crianças, tá bom? As outras demais situações
que compõem os 3 principais causas de morte da criança, é o TCE e a hemorragia, tá bom? Mas nas obstruções, a vítima evolui para um quadro de hipóxia severa muito rápido. E a hipóxia severa numa criança, ela é muito prejudicial, tá? Então é muito importante que seja feita uma manobra rápida, o mais rápido possível e da melhor maneira possível, tá? Então quando eu falo para vocês que é importante fazer uma manobra bem feita, é importante que seja feito um atendimento adequado a uma criança, estou falando porque é uma questão de vida ou morte. Se você fazer uma manobra bem feita na criança, você evita muitas complicações e muitas das vezes evita a morte, tá? Do que uma manobra mal feita. Muitas vezes uma manobra mal feita, mal executada, sem perícia, sem saber exatamente o que está fazendo, ela pode até salvar a vida da criança, tá? Mas pode causar lesões durante a manobra, durante a efetuação da manobra, certo? Bem como pode causar lesões na criança o fato dela ter ficado engasgada por um período um pouco maior, certo? Então, por isso a importância de uma manobra de desobstrução adequada, rápida e objetiva, ou seja, abordagem correta da melhor forma possível para resolver o caso mais rápido possível, evitando que uma grande quantidade que falte uma grande quantidade de oxigênio no cérebro, ou seja, que o cérebro fique em sofrimento por muito tempo, tá? Quando isso acontece, as células do cérebro começam a morrer. E as células do cérebro, elas não se reproduzem, ou seja, elas não uma vez que uma parte do cérebro morre, não tem mais, ela não se reconstitui, tá? Então acabou. Então, para uma criança que teve uma hipóxia, né, por obstrução de via aérea, ficar talvez o resto, ou seja, a sua vida toda, né, porque não é o resto, é a vida toda, é o início da sua vida, vegetando, ou com problemas mentais, ou com problemas relacionados, né, com sequelas relacionadas a essa manobra mal executada, ou executada da forma incorreta, é muito grande, tá? Então, por isso a importância de fazer uma manobra o mais rápido possível e o mais eficaz possível, tá bom? Não que uma manobra mal feita não vá ajudar, melhor do que nada, mas uma manobra bem feita ajuda muito mais, tá bom? Então, vamos pensar nesse sentido aí. Olha só, dando sequência então, quando eu falo de obstrução parcial, é quando a vítima engoliu um objeto, tá? E esse objeto, em vez de ir para o estômago, entrou na via aérea, foi para a traqueia, tá? Então entrou na via aérea da vítima, foi em direção ao pulmão. A via aérea da vítima, né, a traqueia, ela é cônica, ou seja, a parte de cima é mais grande e a parte de baixo é menor. Ela vai afinando quando vai indo em direção aos pulmões, certo? O que acontece, galera? Quando entra um objeto ali, no primeiro momento talvez ele seja compatível com o tamanho, ou seja, o tamanho da traqueia é maior que ele, então ele vai descendo para a via aérea. Mas aí chega numa parte da via aérea em que, como a via aérea é cônica e ela vai afinando, esse objeto ele não consegue ir mais, e aí ele para na via aérea. Quando ele para na via aérea, ele pode assumir uma posição, dependendo, obviamente, do formato desse objeto, ele pode assumir uma posição que cause ou obstrução parcial ou obstrução total, certo? Quando, dependendo do formato, ele causa uma obstrução parcial, no exato momento em que causa a obstrução parcial, o corpo reage, né, obviamente, como mecanismo de defesa, e a garganta começa a estimular a tosse, ou seja, os pulmões começam a estimular a tosse, para fazer com que esse objeto saia. Então, pela tosse, esse objeto pode acabar saindo. Bem como há um risco também nessa tosse de o objeto mudar de posição e acabar assumindo uma posição que causa uma obstrução total, tá? Então, a tosse é bom, é um sinal que a vítima está respirando e não está em obstrução total. No entanto, há um risco, monitoramento preciso deve ser feito nessa vítima, porque ela pode evoluir para uma obstrução total. Esse ar que está circulando, estimulando a tosse, esse ar da tosse que está passando, pode
causar uma obstrução total, tá? Pode fazer com que o objeto mude de posição, causando uma obstrução total. E aí, agora, a complicação é um pouco maior. Por isso também que a manobra de desengasgo, as manobras de desengasgos não são efetuadas, tá, na vítima em engasgo parcial, e sim só no total, tá? E por isso que tem essa manobra mais passiva para o bebê em engasgo parcial por líquido, ou seja, por leite, tá? Ou água, enfim. Por isso que você pega um bebê que está tossindo ou não está tossindo, eu estimulo a plantinha dos pés, ou seja, bato na sola do pé do bebê e ele chora e faz ruídos e eu consigo perceber que há uma passagem de oxigênio, mas há uma obstrução ali causando um desconforto, causando, estimulando a tosse, causando uma dificuldade respiratória nesse bebê. Talvez agora eu só pegar e lateralizar ele e não entrar com uma manobra do capotamento exato, lateralizando, colocando a cabecinha do bebê um pouquinho para o lado, abrindo a boquinha dele, mantendo a via aérea aberta, e ele, como mecanismo de defesa, estimulando essa tosse, é o suficiente para que esse líquido saia da via aérea e ele fique bem, entendeu? Resolva seu problema ali. Por isso que existem as manobras que a gente chama de uma manobra ativa e uma manobra passiva. No primeiro momento, nessa situação, uma manobra passiva, com calma, com tranquilidade, observando, lateralizando esse bebê, estimulando com que ele chore, talvez até um tapinha nas costas ali com ele lateralizadinho, pode ser o suficiente para que esse líquido desloque, né, da via aérea pela lei da gravidade e acabe saindo, certo? Agora, quando eu tenho uma obstrução total, aí sim eu preciso fazer a manobra o mais rápido possível para desobstruir. Quando eu tenho uma obstrução total, então, quando um objeto entrou na via aérea e causou a posição dele, dependendo do formato dele, causou uma obstrução total, ou seja, trancou completamente a via aérea. Agora eu preciso fazer uma manobra que no adulto chama-se de Heimlich, ou na criança, até o momento em que ela não caiba mais no antebraço do socorrista ou do familiar que vai executar a manobra, a gente chama de Heimlich, tá? No bebê que ainda cabe no antebraço, que eu consigo executar a manobra com tranquilidade em cima do meu antebraço, sem causar prejuízo para o bebê, é o suficiente. Eu colocar ele em cima do meu antebraço, apoiando os bracinhos para um lado, um bracinho para cada lado, uma perninha para cada lado, mantendo a via aérea dele aberta, segurando na cabecinha dele, na boquinha dele ali e posicionando o meu braço numa superfície rígida, mantendo a cabecinha dele mais baixa que o corpo e executar 5 tapas na região interescapular, ou seja, entre as escápulas do bebê, são tapas firmes e não tapas fortes. Essa manobra ela já pode ser o suficiente também para causar essa desobstrução. Caso isso não aconteça com os 5 tapinhas, eu mudo o bebê de posição. Agora coloco as costinhas dele em cima do meu outro antebraço, tá? Mudo de perna também, o meu outro antebraço vai para minha outra perna. E agora na região central do bebê, ou seja, a linha central, centro de tórax do bebê, com 2 dedinhos eu faço 5 compressões, tá? Essas compressões fazem estímulo no coração, obviamente, para manter uma circulação, bem como fazem uma pressão pulmonar, né? Quando eu faço uma compressão torácica, eu acabo causando uma pressão pulmonar. Essa pressão positiva nos pulmões, muitas das vezes, causa uma pressão no objeto, fazendo com que ele desloque, ou seja, desgrude, desencaixe da onde ele está ali, causando obstrução. E aí, pela lei da gravidade, durante a minha manobra, seja o suficiente, tá? Durante a lei da gravidade, pela lei da gravidade, durante a minha manobra ali, é o suficiente para causar a desobstrução, tá bom? Então, a tranquilidade e a calmaria e saber exatamente o tipo de manobra que eu devo efetuar no momento certo, ou seja, naquele momento que eu preciso efetuar uma manobra ativa, de pegar e desobstruir, ou seja, uma obstrução total e eu preciso pegar e executar a manobra rápido, é uma coisa. Num segundo momento, eu tenho que pensar também na questão seguinte: se for um engasgo parcial, agora a minha manobra é mais passiva, mais tranquila, mais calma. E o primeiro passo é acalmar essa criança, é acalmar esse bebê, posicionando ele
em decúbito lateral, tá? De preferência, decúbito lateral direito do bebê, né? E estimulando ele a chorar com a cabeça um pouquinho mais baixa que o corpo é o suficiente para esse líquido sair, tá bom? Mas para mim identificar, como que eu vou identificar se é uma manobra, se é uma obstrução total ou é uma obstrução parcial? Então eu tenho que pensar no seguinte: a vítima, ela tá tentando chorar e não consegue, ou tá tentando falar e não consegue. O adulto, ou até mesmo a criança, sinal universal, as duas mãos segurando o pescoço, aquele desespero tentando respirar, tá? Isso é uma grande probabilidade de uma obstrução total. Então agora a minha manobra é ativa. Pego o giro, no caso do adulto, encaixo a mão no diafragma da vítima ali e faço a manobra de desobstrução. Já quando é a criança que tem uma obstrução total, ela tenta chorar e não consegue, fica com o olhinho bem regalado e fica fazendo esforço, uso da musculatura auxiliar, tentando respirar e tenta chorar e não consegue. Se eu não sei se ela está tentando chorar e não consegue, se eu não sei se ela não está tentando chorar, eu faço o estímulo no plantar. Por isso que eu bato nos pés, na planta dos pés do bebê, ou seja, na solinha do pé do bebê. Estimulo ele a chorar para ver o que acontece. Muitas das vezes, esse estímulo de fazer ele chorar é o suficiente. Agora, se eu faço o estímulo e ele tenta chorar, eu vejo que ele tentou chorar e não consegue, agora eu tenho uma manobra de obstrução, uma obstrução total. Agora eu preciso de uma manobra ativa, ou seja, pegar esse bebê, vejo se eu consigo acomodar ele no meu antebraço. Uma vez que eu consiga, faço o capotamento. Uma vez que eu não consiga, ou seja, pelo tamanho do bebê, a manobra será prejudicada no antebraço, no capotamento. Então, talvez acomodar o bebê no colo e fazer uma manobra de Heimlich agora, tá bom? Então, essa diferença entre obstrução parcial e total. Dando sequência, galera, a gente vai falar sobre como que eu vou fazer essa manobra no bebê, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou pedir para Kelvin colocar um slide onde aparece bem certinho as manobras ali no bebê. E aí vocês vão ver, vocês vão conseguir ver exatamente como que é feita a manobra no bebê, tá? Dá para ver com tranquilidade a manobra ali no bebê, né? A pessoa com o braço encaixado, né? No tórax da criança e nas costinhas dela ali, fazendo a manobra de desobstrução, tá? Bem como na vítima que não se encaixa mais agora no braço, ela é um pouquinho maior, ela coloca essa criança no colo e faz a manobra de Heimlich, né, nessa criança. Então, nesse slide você consegue ver bem certinho a diferença. No primeiro momento, na parte de cima ali, eu tenho uma criança que não se encaixa no meu antebraço. Criança ali de 4, 5 anos, ela não encaixa no meu antebraço. Então eu não vou conseguir fazer a manobra de desobstrução. Ou seja, a manobra será prejudicada pelo tamanho da criança. E isso não pode acontecer, certo? A manobra ela não pode ser prejudicada pelo tamanho da criança. Então eu tenho que mudar a manobra para que eu consiga efetuar com tranquilidade, certo? E aí vocês conseguem ver com tranquilidade que a vítima, que o socorrista acomoda a criança ali em cima da mão, dá os 5 golpes nas costas ali, vira o bebê e faz 5 compressões no tórax, tá? Mas sempre, vocês podem ver que nas duas manobras ali, existe sempre a via aérea mais baixa que o corpo, ou seja, a cabecinha está mais baixa que o corpo. Porque a hora que o objeto desprender do tórax do bebê ali, ou seja, desprender da via aérea, pela lei da gravidade ele vai sair. Agora, se eu pego esse bebê, faço a manobra certinha para baixo, ergo ele para trocar de mão, ou seja, o objeto estava saindo, voltou para a via aérea de novo, se acomodou de novo na via aérea, tá? Então, por isso que eu sempre faço a manobra mantendo, troco de mão, troco de braço ali, mantendo a via aérea sempre mais baixa que o corpo, ou seja, a cabecinha sempre mais baixa que o corpo, tá? Isso no bebê que eu consiga encaixar no meu antebraço. Quando eu pego uma criança que é um pouquinho maior, que eu não encaixo no meu antebraço, como vocês estão vendo na imagem superior ali, um socorrista ele optou por ajoelhar atrás dela, tá? Isso pode acontecer numa criança de 5, 6 anos aí,
que para mim colocar no meu colo seria um pouco dificultoso, talvez pelo tamanho da criança, eu não conseguiria ofertar uma superfície rígida nas costas da criança com o meu tórax, então talvez colocar essa criança em pé e me ajoelhar atrás, criando uma base rígida com o meu tórax na criança, nas costas da criança, é o suficiente, tá? Então, como a imagem do socorrista mostra ali, ele ajoelhou atrás da criança, posicionou as mãos em cima do diafragma, que a gente já vai falar sobre isso, e fez a manobra de Heimlich, ou também conhecida agora, algumas literaturas estão atualizando a nomenclatura também, mudando de manobra de Heimlich para compressão abdominal, tá? Tanto uma quanto outra está certa, tanto a nomenclatura de compressão abdominal ou manobra de Heimlich, as duas estão certas, tá? Nessa questão da figura superior. No entanto, ela deve ser efetuada com a maior eficácia possível. Como que é uma manobra com maior eficácia possível, tá? Então, eu vou me posicionar atrás tanto do adulto quanto da criança e vou localizar a cicatriz umbilical, ou seja, o umbigo da criança. A minha mão forte, ou seja, se eu sou destro, a minha mão direita, ela vai ficar posicionada na linha do umbigo, com a palma da mão voltada para cima, tá? A mão aberta. E aí você fecha a mão e gira a mão até o dedão ficar encostado na barriga. Quando eu fazer o giro, né, subir na minha mão, ou seja, posicionei na altura do umbigo, fechei, girei, ela vai parar exatamente na boca do estômago, como alguns falam, ou seja, logo abaixo dos arcos costais, tá? Os arcos costais eles têm uma volta, né? São meio que curvados assim, e aqui no meio tem o estômago, e acima da boca do estômago, como alguns falam, eu tenho o diafragma, tá? E aí o que acontece? Eu preciso fazer uma compressão abdominal, levando o diafragma para cima, fazendo com que ele cause uma pressão positiva agora no pulmão da vítima, e essa pressão positiva expulse o objeto que está causando a obstrução com velocidade, ou seja, expulse o oxigênio que está no pulmão com velocidade para fora do pulmão. E aí esse oxigênio, esse vento, esse ar que está ali, ele vai sair com velocidade, expelindo o objeto da via aérea, tá? Então, a pessoa que criou chamava-se, agora tem um outro nome que eu não lembro primeiro, e o sobrenome dele era Heimlich, tá? Então, por isso que a manobra ganhou esse nome, tá bom? Então, você faz a manobra de Heimlich no caso de uma obstrução total, no caso de uma vítima ser maior que o teu antebraço e não couber para fazer o capotamento, até a fase adulta, ok? No adulto também. No adulto você não vai sentar atrás dele ou colocar no colo, obviamente, mas você vai se posicionar em pé atrás do adulto e vai colocar um dos pés entre as pernas dessa pessoa, dessa vítima. Para quê? Para que quando você está efetuando a manobra, pode acontecer da vítima ficar inconsciente, ou seja, desmaiar, por falta de oxigênio, por hipóxia, obviamente. E aí, se isso acontecer, a perna que está no meio das pernas da vítima ali, protege para que ela não caia direto para o chão, tá? Então eu consigo segurar essa vítima e levar ela para o chão, ou seja, projetar ela até o chão, com segurança, com calma e com tranquilidade, sem que ela acabe caindo, batendo a cabeça e aí causando um TCE e piorando ainda mais a situação, certo? Então, olha só, na manobra do bebê, novamente, você vai posicionar o bebê em cima do teu antebraço, vai manter a via aérea mais baixa que o corpo, né? E entre as escápulas, ou seja, a região interescapular da criança, você vai efetuar 5 golpes com a parte hipotenar da mão, tá? Os golpes, eles são firmes, não fortes, tá? E eles são empurrando para frente, ou seja, são golpes para frente, tá? Efetuo 5, troco de braço, troco de perna, mantenho a via aérea mais baixa que o corpo, e agora na linha central do bebê, eu faço 5 compressões, tá? Faço 5 compressões no tórax do bebê, como se fossem compressões cardíacas, ou seja, compressões torácicas, certo? Faço 5 compressões e retomo a posição que eu estava e executo novamente a manobra dos tapas, certo? Efetuo 5 tapas e retomo novamente a manobra das compressões, tá? Até quando isso vai? Até que o bebê
volte a chorar. Ou seja, vomite aquilo que está na via aérea, aquilo que está atrapalhando a respiração dele, e ele volte a chorar, tá? Então isso aconteceu, beleza. Trago o bebê pro meu tórax, lateralizo ele no meu tórax, mantendo a via aérea mais baixa que o corpo, e monitoro ali, deixo ele vomitar, deixo sair tudo que tiver na via aérea e deixo ele chorar. Criança que chora é criança que respira, tá bom? É ruim uma criança chorando? Claro que é ruim, mas é bem pior uma criança que não respira, tá bom? Então vamos pensar nessa questão também, legal? Quando eu falo para vocês das manobras, eu tenho que lembrar que também eu estou efetuando essas manobras e pode acontecer, assim como no adulto, da criança ficar inconsciente, certo? Se a criança ficar inconsciente, ou seja, ela perder tônus musculares, ela ficar toda molinha, agora eu trato essa obstrução como uma PCR. Levo essa vítima para o chão ou para uma superfície rígida e inicio as manobras de RCP, certo? Começo agora as compressões torácicas na criança, tá bom? Então as manobras elas vão até quando? Até essa criança chorar ou até ela perder tônus musculares, ou seja, amolecer, perder tônus, ficar toda molinha, ficar inconsciente. Isso aconteceu, eu levo essa criança para o chão e inicio o protocolo, ou seja, as manobras de RCP, certo? Enquanto ela tem tônus musculares, está se afirmando ainda está firminha, eu posso dar sequência fazendo as manobras de desobstrução, tá bom? Saiu, começou a chorar, pronto, acalma essa criança, mantenho a via aérea dela mais baixa que o corpo, ou seja, mantenho ela com o corpo no meu braço, trago ela pro meu tórax, mantenho a via aérea dela aberta, deixo ela vomitar, deixo ela chorar, deixo sair tudo que tiver que sair da via aérea, ou seja, do estômago. Pensa comigo, a criança acabou de mamar, aí ela se engasgou, aí você pega, chacoalha, bate nas costas, aperta no peito, cabeça para baixo. Acaba que o quê? Às vezes acaba que aquele leite que ela tomou, ou alguma coisa que ela comeu, que estava no estômago, acabe saindo, né? Ela acabe vomitando, né? Acabe regurgitando aquilo tudo. E aí é normal que ela acabe vomitando muito ali naquele momento. Então, se isso acontecer, mantenho ela com a via aérea mais baixa que o corpo. Se eu tentar erguer ela, colocar ela sentadinha, enfim, ou com a cabeça mais alta, o que vai acontecer? Ela estava com uma hipóxia, ou seja, ela estava com obstrução e não estava conseguindo respirar. E aí agora, o que aconteceu? Eu pego, faço a manobra, desobstruo, ela quer respirar, ou seja, ela quer recobrar a respiração dela. Ela quer recobrar aquele oxigênio que estava faltando, ou seja, ela vai ter uma taquipneia que a gente chama, ou seja, vai ficar com a respiração acelerada. Essa respiração acelerada, combinado com a vítima vomitando, vai dar broncoaspiração, tá? Então eu não posso fazer isso se eu colocar a vítima com o tronco elevado, ou seja, com a cabeça mais alta que o corpo. Pela lei da gravidade, quando ela estiver respirando e vomitando ao mesmo tempo, vai acabar entrando novamente líquido ou sujidade ou algum tipo de alimento na via aérea da criança de novo, tá? Então, eu tenho que me atentar para isso. Deixa eu vomitar, deixa que chore, deixa que vomite, até que ela pare de vomitar, pare de salivar, vai ter excesso de salivação, vai babar e tal. Limpa a boquinha dela, se necessário aspirar, faço uma aspiração, e aí sim eu posso colocar essa criança na posição normal de novo, certo? Então, bem tranquilo, mas tem que ser efetuado na hora certa. Legal? Pode, manda lá. Então, o Lucas Gabriel pediu como é exatamente essa manobra com a mão acima do umbigo. Certo, vamos lá. Vamos lá. Então, olha só. Como é que é o nome do jovem? Lucas Gabriel, olha só. Faz em casa aí. Mentaliza comigo, tá? Vai fazendo em casa. O que você vai fazer? Coloca a tua mão forte. Se você for destro, a mão direita. Né? Se você for ambidestro, a mão esquerda. Coloca a tua mão na linha do umbigo, tá? Com a palma voltada para cima. Bem retinho com o teu umbigo. Com a palma voltada para cima. Aí você vai fechar ela. Ou seja, tu vai ficar em posição de soco no estômago. Tá? Aí você vai girar ela. Girando e subindo. Ou seja, você vai girando como se você estivesse medindo o teu corpo. Subindo. Tá?
Quando os teus dedos vão passar pelo teu corpo e aí vai ficar a parte do dedão no teu corpo, tá? Vai ficar exatamente na entrada do diafragma, ou seja, na entrada da boca do estômago, tá? Vai ficar logo abaixo dos arcos costais. Vai ficar mais ou menos uns 3 ou 4 dedos abaixo da apêndice chifoide, ou seja, cavidade chifoide, apêndice chifoide, que é a ponta do externo, certo? Vai ficar bem na boca do estômago. E o teu dedão, né? O dedão polegar, ele vai ficar apontado, né? Ou seja, voltado para o estômago, certo? Com a mão fraca, você vai acoplar em cima da mão forte, dessa forma, tá? Acoplar em cima da mão forte. E agora, você vai fazer movimento de gancho para dentro e para cima, tá? Você vai fazer o movimento para dentro e para cima, fazendo com que haja uma compressão no diafragma e que ele suba, tá? Ele suba causando uma pressão no pulmão. O diafragma é o músculo responsável pela respiração, tá, galera? Então, quando eu faço esse tipo de compressão, eu faço uma pressão positiva no pulmão. O pulmão ele trabalha sob pressão negativa. Quando eu faço isso, eu causo uma pressão positiva no pulmão. Essa pressão positiva no pulmão faz com que haja uma necessidade extrema de saída daquele oxigênio que está dentro do pulmão, tá? Saia. E o único canal de saída é a via aérea, ou seja, a traqueia. E aí ele vai sair rapidamente por aquele canal que está obstruído. E aí ele vai bater na obstrução e vai causar que vai fazer com que esse objeto que está causando obstrução seja expelido da via aérea com força para fora, certo? Então, só recapitulando: mão aberta na altura do umbigo, fecho, giro, subindo, vai ficar na altura do estômago, mão fraca vai em cima da mão forte, e aí eu faço um movimento de gancho para dentro e para cima, ou seja, eu faço um J para dentro e para cima. E essa manobra também, assim como a manobra do bebê, a gente estava falando agora há pouco, essa manobra também a gente vai dar sequência nela, ou seja, vai ficar fazendo essa manobra até que ou essa pessoa vomite aquele objeto que causou obstrução e ela volte a respirar, ou até que ela desmaie. Se ela desmaiou, por isso a importância do pé no meio das pernas, ou seja, de uma das pernas estar no meio das pernas da vítima, tá bom? E aí você protege para que ela não caia, leva essa vítima para o chão, que ela vai estar descendo, você só protege a queda dela para ela não se machucar, e aí inicia o protocolo de RCP, ou seja, inicia as compressões torácicas de alta qualidade, agora como protocolo de RCP, certo? Tranquilão até aí? Mais alguma, Clarinho? Tranquilo? Tá, vamos dar sequência então. Galera, olha só. Então abordei um bebê. Vou recapitular. Abordei o bebê. Histórico de engasgo por leite, tá? Estimulo a planta dos pés do bebê. O bebê tentou chorar, quis tossir, grungou ali, quis chorar, vi que tem algum tipo de líquido no pulmão dele, mas se eu virar ele para baixo ali, vier mais baixo que o corpo já é o suficiente. Eu viro ele, estimulo novamente e aí já muitas das vezes na submersão a líquido, né, ou na vítima engasgada com líquido, já é o suficiente para que esse líquido saia, tá? E aí eu não preciso fazer as manobras. Agora, fiz isso, né, estimulei, o bebê não chorou, não consegue, ele tenta chorar e não consegue. Eu vejo que ele tá ficando todo cianótico, né, arroxeado e tentando respirar, uso da musculatura auxiliar e não consegue respirar. Agora sim, eu vou fazer a manobra. Vou posicionar ele então com o tórax no meu antebraço, vou posicionar o meu antebraço em cima do meu fêmur, vou garantir a via aérea aberta com a minha mão, e aí com a outra mão, parte hipotenar da mão na parte interescapular das costas da criança. Vou efetuar 5 golpes firmes, não fortes. Efetuei os 5 golpes, vou trocar de mão e troco de perna, tá? Então eu troco de mão, levo esse bebê agora, coloco ele de costas, ou seja, em decúbito dorsal no meu outro antebraço, tá? Mantenho novamente segurando a cabecinha dele com a minha mão, tá? Posiciono o meu antebraço esquerdo, agora nesse caso em cima da minha perna esquerda, e faço 5 compressões torácicas na linha central do bebê, ou seja, linha central com a linha
linha mamilar, no centro do tórax. Faço 5 compressões com 2 dedos, tá? Compressões que vão ter uma profundidade entre 3 e 4 centímetros, tá? Faço 5 compressões e retomo a posição inicial. Retomo a posição inicial e recomeço o processo. Faço 5 tapas, reposiciono essa criança na outra mão, faço 5 compressões e assim sucessivamente, até que ela chore ou ela desmaie, ou seja, fique inconsciente. Chorou, vomitou, acalmo ela, posiciono no meu tórax com o corpo mais alto que a cabeça, deixo ela vomitar, deixo ela chorar, limpo aquele excesso de salivação e acalmo a criança. Perdeu tônus musculares, não consegui desobstruir e agora ela ficou inconsciente. Projeto, ou seja, levo essa criança para o chão e efetuo 5 compressões torácicas, tá? Agora, se for uma criança um pouquinho maior, não cabe no meu antebraço, ela já vem com as mãozinhas no pescoço e indicando ali por sinal universal de obstrução total. Peço, né, se ela consegue chorar, ela não consegue chorar, se ela me entende, falo para ela tentar tossir, ela não conseguiu. Eu vou colocar essa criança ou sentada na minha perna e criar uma base nas costas dela com o meu tórax, ou eu vou colocar essa criança, eu vou deixar essa criança em pé e vou me ajoelhar atrás dela para fazer a manobra de Heimlich. E aí vou executar a manobra de Heimlich assim como no adulto. Só que agora eu vou usar um pouco menos de força por ser uma criança, tá bom? E aí, na manobra de Heimlich agora, ou também conhecida como compressão abdominal, eu vou colocar a mão forte na linha do umbigo, vou fechar ela, vou girar, vai ficar na altura do estômago, e aí com a mão fraca em cima, vou posicionar e vou fazer um movimento de gancho para dentro e para cima, fazendo uma pressão no diafragma para que ele cause uma pressão positiva no pulmão, fazendo com que o oxigênio que está ali no pulmão saia rapidamente pela via aérea e expulse aquele objeto que está causando obstrução, certo? Show de bola, né? Tranquilidade. Mais alguma pergunta, Kelvin? Por enquanto não. Legal, galera. Olha só. A gente vai encerrar hoje, tá? E depois a gente vai iniciar um novo mini curso. É isso, Kelvin? Vai começar um mini curso. É isso aí, galera. Na sequência a gente vai falar sobre. A gente vai entrar com um mini curso. Esse mini curso, galera, tem o objetivo, claro, de fazer com que qualquer leigo, olha só, qualquer leigo, não precisa ser socorrista, não precisa ser treinado. Qualquer leigo que tenha assistido o curso consiga fazer um atendimento básico de qualidade em uma vítima no momento que ela precise. Tá bom? Então vai ser o quê? O que todo mundo precisa saber, ou seja, o que todos deveriam saber sobre a PH. Tá bom? Então o curso vai ser voltado para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco sobre a PH, só para ajudar o pai e a mãe, para ajudar o filho numa necessidade, numa obstrução, numa parada, numa hemorragia grave por algum motivo. No entanto, não quer ser socorrista, não é esse o objetivo. É só um conhecimento básico mesmo para levar para casa, para levar para minha família, para cuidar da minha família. Pronto, esse é o curso que você está procurando, tá? A gente vai fazer um mini curso, ele vai ter por volta de 3 ou 4 lives sequenciais, tá? E a gente vai falar sobre o atendimento pré-hospitalar de alta qualidade, feito de maneira simples e objetiva, sem jargões técnicos, né? Sem termos técnicos, vai ser tudo falado de forma simples e objetiva para você que realmente quer aprender, mas não quer se tornar socorrista. Legal? E para você que quer se tornar socorrista, obviamente que esse curso você consegue aproveitar para adquirir conhecimento também. Tá bom? Show de bola, né? E não se esqueça de que essa nossa live ela vai ficar disponível para vocês até na próxima quinta-feira, tá? Então você consegue assistir ela no YouTube até na próxima quinta-feira, quantas vezes você quiser, para você entender um pouquinho mais a manobra de desobstrução que salva vidas. Legal? Também, galera, olha só. Se você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, todo dia você vai receber algum videozinho educativo, interativo, falando sobre atendimento pré-hospitalar, falando sobre alguma manobra de salvamento, alguma coisa relacionado a atendimento de pessoas e a salvar vidas, ok? Então, é importantíssimo que você faça isso se você tem o interesse em ajudar alguém algum dia na tua vida, certo? Também tem o canal do Instagram que você pode acompanhar
por lá também. Sempre tem um postzinho legal, sempre tem um story falando alguma coisa, sempre tem alguma coisa bacana falando sobre atendimento pré-hospitalar. E tem o canal do TikTok também, né, que eu nem sabia. Olha só que louco, eu nem sabia. Não sei por que cargas d'água eu fui ver um vídeo no TikTok, porque eu também não tenho conta no TikTok, tá? Mas aí, por algum motivo, alguém me mandou um vídeo e eu entrei nesse vídeo para assistir, porque no meu celular tem o TikTok já instalado, né? De fábrica. E aí, eu comecei a rolar os vídeos e começou a aparecer vídeos meus falando sobre atendimento pré-hospitalar, os vídeos que muitos viram por aqui ou vídeos que estão exclusivamente lá. Olha que legal. E aí eu fui ver que realmente o Grupos A Mais Brasil tem um canal no TikTok que posta vídeo legal, interativo e educativo, né? Falando sobre atendimento pré-hospitalar, falando sobre vários assuntos bem bacana. E inclusive tem vídeos de aulas práticas mostrando sobre manobras aplicadas aqui que a gente faz e que a gente aplica, que eu como socorrista aplico no dia a dia e que funciona maravilhosamente bem, tá bom? Então, se você é fã do TikTok e não quer perder tempo para entrar no YouTube ou no Instagram, você pode também aprender a salvar vidas pelo TikTok. Olha que bacana, tecnologia a favor da vida. Gente, vamos encerrar por hoje. Galera, mais alguma coisa, Kelly? Por enquanto é isso? Então, hoje é isso. A Kelly falou que hoje é isso. Então, encerramos por aqui. Galera, conto com vocês na próxima quinta-feira, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, para nossa próxima live. E a gente vai falar, provavelmente a gente já vai iniciar aquele cursinho que eu falei para vocês, que é o que todo mundo precisa saber sobre atendimento pré-hospitalar. Beleza? Conto com você na próxima live.